Bom, se está definido então a avaliação para o dia 12, bom dia de novo, vamos à aula, né? Nessa primeira parte da aula gostaria de comentar a causa secreta do Machado, né? De uma forma mais próxima. Começar dizendo que da mesma maneira que a gente vê lá no Homem da Multidão, da mesma maneira que a frase, né, do La Bruyère serve como uma chave de leitura para o Homem da Multidão. Lembram da frase do La Bruyère? Essa enorme infelicidade, essa enorme desgraça que é não poder estar sozinho, né? Então, lembrados que quando nós discutimos esse conto, nós consideramos essa frase como uma espécie de chave interpretativa do conto, né? Não só o homem da multidão, esse encarna a figura desse desgraçado incapaz de ficar sozinho, né? Incapaz de suportar a própria solidão, como de certo modo o narrador, né? O narrador que funciona como uma espécie de duplo do homem da multidão, né? No sentido de que o narrador se quer uma figura mais racional, mais equilibrada, né? Mais digna, ou socialmente melhor colocada e disposta do que a figura decadente e decrépita desse homem, né? O narrador atua como uma espécie de duplo do homem da multidão, mas o principal elemento que eles têm em comum é o fato de que há apenas um solitário para reconhecer o outro, né? E que esse narrador que persegue esse homem pelas ruas de Londres, né, não é no fim das contas muito diferente desse homem, do mesmo modo que quando ele se vê em frente a frente no final do conto, eu acho que não preciso dizer para vocês que esse encarar-se frente a frente no final do conto tem um efeito especular, né? Ou seja, é como se o narrador estivesse olhando diante de um espelho, né? De certa maneira, ele reconhece nesse velho decrépito uma espécie de imagem de si mesmo. É por isso que ele se horroriza diante da expressão desse homem quando eles finalmente se defrontam, né? Aqui na Cartomante do Machado, a gente tem a frase do Hamlet, né? É a frase do Hamlet do Shakespeare, quem vai servir como chave de interpretação, como moldura interpretativa para todo o conto, né? Uma das frases mais conhecidas da literatura ocidental, né? E a mais citada do Shakespeare, depois talvez de Ser ou Não Ser, eis a questão, que 99% das vezes que é citada fora de propósito, né? Porque no Shakespeare não tem nada de metafísico, não tem nada de filosofia, não tem nada de ontologia no ser ou no ser do Hamlet. Para o Hamlet é uma coisa bem mais básica e simples, né? Eu assumo ou não assumo a responsabilidade pela vingança, né? Assumo ou não assumo o meu destino político, e assumir o meu destino político significa assassinar o meu tio, né? E vingar o meu pai, tanto por ter sido assassinado numa conspiração pelo meu próprio tio, quanto punir a minha mãe por ter, de algum modo, participado dessa conspiração, aceitando casar-se com meu tio depois, né? Tem uma coisa freudiana, edipiana, na relação do Édipo com a mãe, claro, né? É inevitável. Em geral, quando se pensa no complexo de Édipo do Freud, pensa-se exclusivamente no Freud, mas o Hamlet aparece aí. O Hamlet aparece aí como o Édipo moderno também, né?
Vejam, pessoal, um maluco desse nível tem que ter claros problemas com a mãe, né? Ninguém, ninguém é maluco ao nível do Hamlet impunemente, né? Ou psicanaliticamente, né? De um ponto de vista psicanalítico, é claro que o Hamlet também encarna de certa maneira os conflitos edipianos, né? A frase do Hamlet que abre o conto do Machado, né, é essa que é o momento em que o Hamlet diz ao Horácio, né, que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia, Horácio, né? O Horácio é o amigo dele. Não se esqueçam, não se esqueçam que o Hamlet, no fim das contas, é uma tragédia, é a tragédia da vingança. Vejam, de novo aqui a gente relembra o final a segunda parte da aula de ontem, estão lembrados? O problema do mal, da vingança, que mobiliza o homem até o limite da destruição, né? No caso do Hamlet, é basicamente isso que acontece mesmo, né? A vingança, o desejo de vingança obseda-o, né? A ponto de levar não só ele, como a todos que o cercam à destruição, né? Até o final a peça tem 10 personagens importantes, né, que se destacam. Até o final da peça, 8 deles vão morrer, né? Então, inclusive a noiva Ofélia, que se suicida, né? Que se suicida diante da perda do pai e do irmão, né? Que se suicida diante da perda da razão do noivo Hamlet, né? Perda da razão que nós não sabemos se é verdadeira ou não. Ele, para desmascarar o tio, ele vai fingir que enlouqueceu, né? Ele vai fingir que perdeu a razão. O problema é que quanto mais nós avançamos na peça, menos nós temos certeza se ele está fingindo ou se despirocou de verdade, né? É bem possível que ele esteja doido desde antes de começar o seu projeto de vingança, né? O Hamlet, sim, o Hamlet é considerada a maior obra do Shakespeare, o drama mais importante do teatro shakespeariano, né? Ele é considerado o centro do teatro, o núcleo do teatro do Shakespeare, né? Ao mesmo tempo que o Hamlet é considerado uma peça, a construção do personagem, né? O herói que o Hamlet encarna é considerado em larga medida um modelo do homem moderno, né? O primeiro grande personagem integralmente moderno, no sentido de que o destino está em aberto, o que significa que ele pode escolher, né? Porque ele pode escolher ser o filósofo e o esteta, o poeta, o artista que ele é, ou ele pode escolher o caminho da vingança, da política, né? Do principado, vingando o pai, né? Destronando o tio e tomando de volta para si o trono, o reino, né? Então, o Hamlet é considerado o primeiro grande personagem moderno, de fato, porque ele tem a consciência do homem moderno, ele tem a capacidade de deliberação do homem moderno, porque o destino para ele está em aberto, o que significa que nada está dado ou determinado, ele pode escolher, né? Essa escolha está baseada no fato de que ele é um sujeito da volição, ou seja, ele é dono da própria vontade, consequentemente essa vontade o torna autônomo, né? E 5, ele é responsável pelo destino que se desdobrar a partir das suas escolhas. O que isso significa? Não há mais uma força qualquer cosmológica maior do que ele, que funciona como determinante do seu destino, como a gente vê na tragédia clássica grega, por exemplo, ou mesmo como a gente vê no destino do herói épico grego, um Aquiles, por exemplo. Mas vejam, o destino do Aquiles e do Odisseu é exemplar disso.
Um está predestinado a voltar para casa, embora o retorno, o nostos, como a gente tenha visto, será um percurso acidentado e cheio de adversidades, que funcionará como uma espécie de segundo teste ao caráter do Odisseu depois dos 10 anos da guerra, né? E o outro está predestinado a não sobreviver à própria guerra, o Aquiles, né? Oi, João. Sim, o destino. Durante todo o conto, assim, você fala, uma hora vai dar ruim. Agora a diferença, João, é que na cartomante o destino é irrefreável, mas é uma força cega, no sentido de que ele não está predeterminado, né? A gente pode até pensar no final, porque o Machado faz isso com muita ironia e muita sofisticação, o que significa que ele inverte o ponto de vista, né? O Camilo começa um cético e termina um crédulo, né? O Camilo, que ria da credulidade da Rita no início da história, né? Termina ele mesmo um crédulo. A gente pode imaginar, João, que no final do conto, no fim das contas, a profecia da cartomante se realizou, né? Mas a verdade qual é? É que o Vilela, do ponto de vista do destino, não há na cartomante destino. A gente não pode pensar que ela acerta, porque o que há é o puro exercício da probabilidade, né? Exatamente. Vejam, o Vilela pode ou não saber da traição, né? Se ele não souber, eles vivem tranquilos e felizes esse amor clandestino, né? Agora, se o Vilela souber, ele pode perdoar ou vingar-se. Agora, o que o Vilela vai fazer, sabendo do adultério, não é relevante. O relevante, a questão é, a cartomante tinha, no fim das contas, 50% de chance de acertar, né? Agora, o que está em jogo, na verdade, no conto do Machado, é que tudo isso que o narrador habilmente faz com que as personagens compreendam como sinais, né? E tudo isso que nós, leitores, de certa maneira, acabamos inclinados a entender como sinais, né? O bilhete do Vilela, a letra trêmula, que o próprio narrador diz pode ser uma ilusão ou não, mas a letra parecia trêmula, né? Pedindo para o Camilo ir urgentemente até a casa, né? Que precisava tratar um assunto com ele sem demora. A verdade é que tudo que os personagens, ou tudo que nós, leitores, né, entendemos como sinais inequívocos de que a cartomante está certa, não passam de interpretações, o que significa que, a depender da nossa própria credulidade, nós interpretamos esses sinais de uma maneira diferente, né? Ou seja, o que o Machado está colocando em jogo na cartomante é justamente a ideia de que não há um destino. O destino, o que há é deliberação e responsabilidade, ou seja, o que há é escolha e consequência. E quem constrói, né, a relação entre escolha e consequência é o próprio sujeito da deliberação, é o próprio indivíduo, né? Porque a predição dela, quando ele estava nela, é que ia dar tudo certo, que ele não sabia o que Sim, era forno. exatamente, né? No caso, é claro que o destino vejam, pessoal, pensem bem, dois amantes vivem um amor clandestino. Há sempre uma probabilidade real e concreta de que isso seja descoberto, né? Ainda mais se você é amante da esposa do seu amigo. Do seu melhor amigo, que amigo desde a infância, e que você frequenta a casa dele e tal. Veja, é claro que com esse nível de talaricagem, uma hora você está sujeito, né, a ser pego com a boca na botija, né?
Então, essa é uma questão, por exemplo. Mas como o João perguntou, né? A gente fala, o destino aqui é imparável, mas porque, na verdade, no Machado, ele já se configura a partir da racionalidade moderna. A ideia do destino aqui no Machado já se configura, na verdade, como contingência, acaso, né? Ou melhor, como uma relação entre escolha, acaso e consequência. Veja, eu posso deliberar, eu posso pensar assim, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Se eu fizer isso, pode resultar naquilo, se eu fizer aquilo, pode resultar naquele outro. Vejam, eu posso imaginar isso, eu posso considerar, eu posso racionalizar as possibilidades, né, de resultados das minhas escolhas, mas eu não posso efetivamente controlá-las, porque entre eu escolher e o resultado dessas escolhas opera o acaso, a contingência, as circunstâncias, né? O que significa que o futuro é incerto, não porque ele, para nós, não porque ele seja uma força, determinada que nós desconhecemos, não. O futuro é incerto porque ele não existe, é incognoscível do ponto de vista do tempo, porque não se manifestou, não se realizou. Tudo nele, no mundo da racionalidade moderna, tudo no futuro, ou seja, no destino, é da ordem da imponderabilidade. Nós podemos imaginar, nós podemos projetar, nós podemos planejar, mas veja, tudo isso é olhar para o futuro de modo imaginativo, né? Não há nenhuma certeza de que as coisas se darão como nós a pensamos, né? O elemento provocador no conto do Machado, claro, é a figura da cartomante, né? O modo como ele explora esse elemento simbólico clássico, que é, como nós vimos no caso da Ilíada, a figura do adivinho, ou seja, aquele capaz de ler o destino humano, aquele capaz de interpretar os sinais, né? E de compreender e de deslindar o futuro, né? Estão lembrados lá na Assembleia, na Ilíada, no canto primeiro, o Calcas? O Calcas é o adivinho, né? Vejam como o Calcas faz as suas interpretações do destino, olhando os pássaros. Agora, qual é a ideia disso? Isso é muito bonito no modo como os adivinhos gregos, né, lidam com a adivinhação do futuro e tal, né? O Calcas, os gregos têm, como eu disse para vocês, vários tipos de adivinhos, né? A Cassandra é a intérprete do futuro, cujo futuro, né, cujo sentido do destino se manifesta para ela através dos sonhos, né? O Calcas é o adivinho que lê o futuro na natureza, nas coisas do mundo. E tem uma ideia por trás disso muito bonita, né? Que é a ideia de que, no fim das contas, o destino dos homens está escrito no mundo, na própria realidade que o cerca, né? Isso é muito bonito na cultura grega. Vocês estão lembrados que nós insistimos muito nisso aqui, enquanto nós discutíamos a Ilíada e a Odisseia, né? Para os gregos não tem metafísica, né? Eles não se perguntam, eles não consideram a inexistência dos deuses, eles não têm uma dúvida se os deuses existem ou não. Os deuses existem e são um dado do mundo para eles, né? Assim como o destino, tal qual o Calcas faz, pode ser lido nas próprias coisas do mundo, né? A cobra devorando os 9 filhotes de pássaros e depois matando a mãe, né? E o Calcas interpretando isso como os 10 anos que vão consumir os gregos até que eles consigam subjugar Troia, expurgar as muralhas, tal, né? Saquear a cidade e vencer a guerra. Então, assim, não é que o Calcas
está adivinhando o futuro, é que ele está lendo o destino nas coisas do mundo, ele está considerando as próprias ações dos homens no mundo, né? Aqui na cartomante, o que está em jogo é de fato, né, o que está em jogo de forma irônica, porque no caso do Machado de Assis, o principal registro narrativo é sempre a ironia, ou seja, a ironia é uma figura de pensamento que, na verdade, faz com que a gente, ao percebê-la, imediatamente desconfie do que está sendo narrado, ou seja, que imediatamente a gente desconfie do sentido superficial do que está sendo narrado, né? Porque superficialmente a gente diria assim, olha, pobre Camilo, um cético, né? Um cético que compreende mal os sinais do mundo, que compreende mal a interpretação que a cartomante faz, e no fim das contas, quem é que tem razão? A cartomante, que prevê o futuro. Mas, gente, como é possível acreditar nisso, né? Como é possível acreditar nisso? Não porque a gente viva na era da razão ou da ciência simplesmente, ou nada do tipo. Como é possível acreditar nisso do ponto de vista do enredo? Não há absolutamente nenhuma predição da cartomante que se dê de forma clara ou inequívoca. Em nenhum momento ela diz assim, olha, vai acontecer isso ou aquilo, né? Tudo que ela faz é oferecer a Rita e ao Camilo generalidades que eles interpretam de acordo com as próprias circunstâncias e como se sentem naquelas circunstâncias, né? A primeira visita dela à cartomante é maravilhosa, né? Que ela diz que ela mal começou a colocar as cartas e já adivinhou o motivo da consulta, né? Que era o fato de que ela gostava de uma pessoa. Gente, é sério, né? Imagina só, você vai a uma cartomante ou a cigana lê a sua mão tal, e a grande descoberta do seu futuro que ela faz, a grande descoberta a seu respeito, um desconhecido, né? É que você gosta de uma pessoa. Gente, todo mundo gosta de alguém, né? Nem que seja, sei lá, dos pais, mas todo mundo gosta de alguém, né? Isso não é uma particularidade, né? É uma espécie de segredo oculto a respeito da Rita, né? Do mesmo modo que a cartomante tranquilizá-la, dizendo assim, olha, não se preocupa, né? As suas dúvidas sobre ele não procedem, tal. Veja, isso é uma adivinhação ou é um conselho amoroso, né? Ou é a cartomante simplesmente fazendo o que ela tem de fazer, que é consolar a sua vítima, né? É porque ela precisa que a Rita continue voltando. Ela precisa que a Rita continue consultando o seu futuro. Ela precisa manter a Rita presa a esse universo de credulidade, né? De superstição e credulidade, certo? Veja, eu não estou julgando o mérito das cartomantes, né? Não estou julgando isso do ponto de vista de acreditar ou não acreditar, embora, se eu não acredite em Deus, como vocês sabem, imagine qual a probabilidade de eu acreditar que uma pessoa vai ler o meu futuro em meia dúzia, 30 cartas tal, que eu embaralho, né? E coloco numa mesa, né? E que uma força qualquer do destino vai atuar nessas cartas, né? Para revelar o meu futuro insondável. Não. O engraçado é que quando a gente lê, eu levei esse conto para uma aula minha, que eu achei que ele nos lesse, sem tradução dele para o inglês. Ah, é? Uma tradução boa, inclusive, eu achei que fez isso. Aí uma aluna minha falou, alguns alunos falaram que não estavam esperando esse final. E aí eu atribuí isso ao fato de que quando a cartomante fala, ele não sabe, não vai dar nada, quem está lendo torce para que seja aquilo mesmo. Ela faz a mesma coisa que ela fez com a Rita. Por quê? Porque ela precisa que o crédulo continue procurando, né? Dessa vez ela
Sim, só que dessa vez o que acontece? O leitor, que estava tão apreensivo quanto o Camilo, se distende diante da informação. Por quê? Porque o leitor, como diria o Guimarães Rosa, é tão prascóvio quanto o Camilo e a Rita. Ou seja, o que o conto nos mostra é que nós, como leitores, somos tão crédulos quanto as personagens, né? A despeito de nos julgarmos muito racionais, né? Nós somos, na verdade, tão crédulos e tão inclinados à superstição e aos irracionalismos quanto as duas personagens, né? A questão é que aí, pessoal, entra um elemento importante da própria construção narrativa que revela o amplo domínio do Machado sobre a ironia, né? Por quê? Quando a cartomante diz para o Camilo, olha, está tudo certo, né? Nesse momento, aquilo que vinha se desenhando como um conflito, né? Como o fundamento do clímax, exatamente, Maria Eduarda, se distende, acaba. Então, consequentemente, nós como leitores somos desarmados dessa tensão juntamente com o Camilo, né? E aí o que o Machado faz? O Machado faz essa coisa que é típica, aí sim, porque a cartomante até nisso a cartomante joga com a estrutura da tragédia clássica grega de forma irônica. Ao chegar na casa do Vilela, ele se depara já com a Rita morta e é morto pelo Vilela. O que acontece aí? Acontece aí o que o Aristóteles chama na tragédia de peripécia. Ou seja, como no Rei Édipo, o reconhecimento e a reviravolta acontecem quase que ao mesmo tempo no conto. Só que entre o reconhecimento e a reviravolta, o que acontece? No momento do reconhecimento, quando a cartomante diz para o Camilo, não, isso não vai dar em nada, pode ficar tranquilo, porque o Camilo não conhece nunca viu o último programa do mundo, sabe? Quando o Daniel Furlan diz que nada gera mais intranquilidade do que pedir para alguém ficar tranquilo, né? Quando a cartomante diz para que o Camilo fique tranquilo e etc., né? Quando ela o tranquiliza sobre suas dúvidas, o que entra em ação, o que a gente tem aí é o reconhecimento, né? O Camilo diz assim, não, o meu temor é bobagem, e ele se desarma, assim como a tensão que nós sentíamos se distende também, né? O problema é que momentos depois ele chega à casa do Vilela e a gente tem essa reviravolta que nesse momento só é inesperada porque, junto com o Camilo, nós caímos na irônica armadilha, do narrador, né? Ou seja, nós baixamos a guarda do nosso ceticismo, né? Nós baixamos a guarda do nosso ceticismo, tal qual o Camilo baixa a guarda dele, né? E abraça essa credulidade tosca, digamos assim, né? Então o final é surpreendente porque nós fomos enganados pelo narrador no momento em que o Camilo interpreta a fala da cartomante, né? Como um gesto como uma tranquilização em relação ao futuro, né? Nós somos enganados pelo narrador nesse momento junto com o Camilo, né? E aí a reviravolta final, né? Que é o assassinato dos amantes, nos choca, né? Porque nós somos surpreendidos por uma situação que nós imaginávamos desde o início que seria o desfecho dessa história e que, num dado momento, enganados pela narrativa, né? Passamos a interpretar as possibilidades da mesma maneira crédula e ingênua com a qual o Camilo, que o próprio narrador caracteriza como um moço jovem e ingênuo, o faz, né? Tá claro isso, pessoal? Gente, até, como eu disse para vocês em outros momentos, a gente lê A Causa Secreta do Machado, a gente lê A Cartomante, eu deixei lá para vocês uns braços, o Missa do Galo,
eu vou falar desses contos futuramente, mas não vou analisá-los como estou fazendo com os outros aqui na aula. Deixei lá a título de conhecimento. A gente lê esses contos e a gente fica... E é injusto, por exemplo, como eu venho insistindo, a gente ler e comentar o Machado de Assis junto com o Edgar Allan Poe. Vocês percebem como o desfecho, como a construção narrativa, o clímax, o desfecho do Gato Preto, em tudo, está muito, muito longe do domínio técnico sobre a narrativa que o Machado tem na Cartomante, né? E vejam, de certa maneira, assim como no Gato Preto, na Cartomante, o Machado também está, o narrador também está explorando a ideia da ambiguidade. Sabem? Foi um bêbado alcoólatra ou foram as forças maléficas, as forças demoníacas atuando sobre o narrador do Gato Preto? A cartomante, na cartomante, lê mesmo o destino e conhece mesmo, né? E é capaz mesmo de prever os desdobramentos, os acontecimentos, né? Ou tudo não passa da interpretação errada, dos equívocos de compreensão que as próprias personagens cometem, os próprios indivíduos cometem. Em ambos os contos, o Gato Preto e a Cartomante, os narradores jogam, na verdade, com a credulidade do leitor. Do Camilo são dois covardes. Sim, tanto... Exatamente, tanto o Camilo quanto o narrador do Gato Preto querem se justificar, inclusive diante da covardia, né? O narrador do Gato Preto, uma covardia que o leva a assassinar a mulher à machadada. No caso do Camilo, a perfídia, né? A aleivosia, como o narrador diz, né? Que é a perfídia, a deslealdade, não da esposa trair o marido, mas do melhor amigo enganá-lo, né? Oi, João. Não, é o momento que ele chega e leva bala. O clímax coincide com o epílogo, entendeu? É, exatamente, João, com a conclusão, né? Porque, na verdade, o momento que ele vai a Cartomante é um falso clímax, faz parte do dispositivo irônico da narrativa. Ir a Cartomante significa o quê? Aquela tensão que a gente vai acompanhando e que vai seguindo o Camilo, conforme ele sai da repartição para se deslocar até a casa do Vilela, essa tensão vai crescendo até o momento que a consulta com a cartomante distende essa tensão. Então, nesse momento, o que a gente tem é um falso clímax. A tensão é desfeita, na verdade, sem que haja, porque o clímax é assim, pessoal, é o momento alto, máximo da narrativa, antes que ela termine, né? Agora, depois do clímax tem que haver o epílogo. Não interessa se o clímax não tem que necessariamente ocorrer junto do epílogo, junto do desfecho, né? Mas depois do clímax, forçosamente tem de haver o desfecho, a narrativa tem de acabar, né? Mas o que a gente tem ali na visita do Camilo à cartomante é uma espécie de falso clímax, né? E é necessário que o narrador faça isso para gerar o efeito de surpresa e de choque que o final do conto provoca no leitor, né? Porque qual é a ideia? A ideia é que as coisas não terminam ali na consulta à cartomante, né? Ainda há, olhem só como essa ironia é brilhante. Depois da consulta à cartomante, ainda há a prova de fogo. A prova de fogo do conto, que é a prova da realidade. Ou seja, vamos checar se a previsão corresponde ao real, né? Pessoal, eu rio porque isso é muito bom, é muito bem construído, né? Isso é de uma sofisticação narrativa incrível que a gente raramente encontra por aí.
o que justifica, ajuda a entender por que quase 200 anos depois, o Machado de Assis continua sendo o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Vejam, quantos escritores no Brasil conseguiram, né, desenvolver a arte da narrativa a ponto de levá-la, né, a esse domínio absoluto em termos de compreensão das paixões humanas, do caráter humano e de tudo que compõe o caráter humano, né? Tudo que há de belo, o amor, a paixão, a alegria, a arte, etc. Mas também o que? A mesquinharia, o roubo, a deslealdade, a violência, a pusilanimidade, né? O Machado tem essa capacidade, né? E aí no caso da Cartomante, né? Digamos que o caráter, a natureza das paixões morais que movem as personagens estão muito mais deduzidas das suas ações, né? A amizade, a deslealdade, o amor, a traição, né? A ingenuidade, o ceticismo, a credulidade, a superstição, né? O Yasmin. Ah, você estuda o Machado? Com quem? Ah, que ótimo. E aí eu estava lendo um Homem Cérebro, que eu tenho que fazer essa E quando eu fui analisar, o Pestana, ele se sente muito inferior por produzir música popular. Exato, ele quer criar a grande obra de arte, né? E aí tem um diálogo dele com o editor, e ele fala assim, eu quero que essa porra se chame Um Raio de Sol, algo assim. E aí o editor fala, não vai fazer sucesso, tipo assim, você tem que colocar Candangas, como é que é? Candangas não fazem amor, alguma coisa assim. Exatamente. E aí você vê que isso é tão atual, porque hoje a música popular, ela perdeu o seu valor, porque ela é uma simples comercialização. É um... O Pestana sente que a produção dele é inferior porque ela dura um mês e ela não é eterna. É a música, exatamente. É a música do momento e ela acaba. Perfeito, Yasmin. O Pestana produz a música da moda daquele tempo, né? As polcas, as músicas para tocar nos salões. Então, assim, é a música da temporada, sabe? Das festas, dos encontros sociais, né? Ele quer ser, ele aspira a mais do que isso. Ele aspira a ser um artista, né? Vejam, o Homem Célebre é ótimo. Eu me lembrei que teve essa semana eu estava reunido com uma ex-orientanda minha, Ana Paula, porque a gente está escrevendo um artigo sobre o Lautréamont, e ela me lembrou, acho que foi ela que me lembrou, de um ano em que eu discuti justamente um homem célebre, e ele apareceu na prova, tal, né? Depois, leiam esse conto e depois peçam para Yasmin explicar para vocês, discutir com vocês, porque é verdade, porque vejam, o Adorno e o Horkheimer, dois filósofos alemães, publicaram nos anos 50 um livro intitulado A Dialética do Esclarecimento. Um dos capítulos desse livro é um capítulo justamente sobre a indústria cultural, né? A ideia de que a sociedade capitalista no século XX transformou o universo da cultura numa máquina de produção de bens simbólicos, né? Agora, o Machado escreveu Um Homem Célebre no século XIX e, de certa maneira, o conflito que o Pestana encarna já é esse conflito que a era moderna do século XX, né, da segunda metade do século XX, viu aprofundar, né? Porque, qual que é o dilema da indústria cultural? Olha, eu fiz essa música, né? Eu quero chamá-la de A Sagração da Primavera. E aí o produtor musical falou assim: Gustavo Lima, não sonha, chama isso de Gustavo Lima e Você. A sagração Ninguém sabe o que é sagração, Gustavo Lima.
De onde você tirou isso, Gustavo Lima? Você andou lendo o dicionário de novo, né? Seu safado, né? Para de estudar, Gustavo Lima. Continua vendendo bets, que é o seu negócio, né? E construindo mansão brega com arquitetura greco-romana, Gustavo Lima, em Goiânia, né? Não vem com esse negócio de sagração da primavera, não. Que é isso, Gustavo Lima? Clair de Luna. Você só pode estar de brincadeira, né? Onde que você aprendeu francês agora, né? De certa maneira, o Pestana do Machado, como a Yasmin colocou, já encarna esse problema, né? Já encarna esse conflito, a ideia de essa relação complicada, esse lugar complicado que a arte passa a ocupar no mundo capitalista moderno, né? Em que ela, pouco a pouco, vai se tornando um produto da moda, o que significa que ela é feita como uma mercadoria. Consequentemente, ela é feita para circular como uma mercadoria. No caso do Pestana, as polcas são feitas para as pessoas dançarem, para as pessoas se sentirem felizes, alegres, para as pessoas aproveitarem a festa, o carpe diem, gozar a vida, não sei o que lá, mas no outro dia elas assobiam na rua e no outro dia elas esquecem. E o Pestana quer produzir alguma coisa que dure, né? Como diz o Guimarães Rosa, né? Respondendo a um jornalista sobre por que ele escrevia, né? O Guimarães Rosa diz assim: eu escrevo, e é muito engraçado porque ele não responde por que ele escreve, ele responde para quem ele escreve. Ele fala assim: eu escrevo para daqui a 700 anos, eu escrevo para o juízo final, né? Vejam, essa é a diferença entre o artista e o Gustavo Lima e amigos, né? O Gustavo Lima não produz nada para o juízo final. Ele não está, aliás, se ele pudesse adiar o juízo final, ele adiaria, porque ele quer aproveitar a vida aí na sua festa milionária, num iate na Europa, enquanto vende propaganda e manipula casa de aposta, né? Veja, não sou eu que estou dizendo isso, o cara está sendo investigado por essas coisas, né? Tem que explicar aqui, porque depois eu posto essas porras dessas aulas. O que acontece? Sou processado se alguém ouvir um negócio desse, mas veja, não estou dizendo nada aqui que não esteja na televisão, na Globo News, hein? Deixar isso avisado é importante. Não, porque eu tenho que avisar, sabe por quê? Porque é mais fácil do que eu ficar depois editando essas coisas, tal, cortando, isso é uma puta encheção de saco, né? Os Estados Unidos, quando eles precisam falar na mídia, né? Tipo, eles botam um caso parecido, eles precisam falar. Supostamente. Alegadamente, veja, é que o mau gosto do Gustavo Lima não é alegado, é concreto, né? Veja, eu não posso falar assim, olha, o alegado, o suposto mau gosto do Gustavo Lima, porque aí isso é certo e nítido como a mais cristalina água lindóia, né? Não sei se é pior, se é a casa daquela arquitetura ou se é ele tirando a foto do poeta na frente dessa casa. Então, veja, tudo concorre para o pior, na verdade, né, pessoal? Pessoal, sabe qual que é a questão do pior? A questão do pior é aquela coisa da Dilma. A gente não vai pôr uma meta para o pior. A gente não põe uma meta para o pior, porque o que acontece? Quando a gente não põe uma meta, porque quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. É isso que a gente faz, pessoal. Tudo na nossa sociedade consiste nessa enorme capacidade de dobrar a meta no final, né? Certo? Então, vejam, muito bem lembrado, Yasmin, o Pestana é um personagem muito interessante. E notem, o Machado é brilhante porque o conto antecipa uma discussão que vai acontecer 70 anos depois, né? Que é lá nos anos 60, e principalmente graças ao livro Dialética do Esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, que começam a surgir os primeiros livros. Por exemplo, o Peter Bürger, que é um teórico alemão da literatura,
que foi aluno do Adorno na Alemanha, vai escrever um livro, A Teoria da Vanguarda, em que um dos capítulos é uma longa discussão sobre a possibilidade da autonomia da arte na sociedade burguesa, onde a própria arte foi capturada pelo sistema de produção industrial, onde a própria arte foi reduzida a um objeto ou uma mercadoria, né? Agora, o Pestana já está encarnando esse dilema 70 anos antes, que é: eu faço o quê? Eu sou um compositor de polcas ou eu quero deixar alguma coisa escrita na história da humanidade, né? Ou eu quero escrever alguma coisa no próprio espírito do tempo, né? Porque as duas coisas ali no Machado, vejam, 70 anos antes da ideia de indústria cultural, ali 70 anos antes, o Machado já está sugerindo assim: olha, as duas coisas são impossíveis, né? A grande arte, a que fica para o juízo final, não é compatível com o gosto mais básico, com o gosto, não com o gosto popular, né? mas com o gosto dos editores, dos responsáveis pela publicação das músicas na época, né? O mesmo se dava com a literatura, a poesia, né? Aquela arte que atendia, até pela sua facilidade de compreensão, de entendimento, de acesso, que atendia aquele bom gosto burguês, né? Aquele bom gosto burguês. Gente, não tem nada mais deprimente que o bom gosto burguês, né? Porque o bom gosto burguês, em geral, é feito do moralismo burguês, né? O bom gosto burguês, em geral, é feito do moralismo burguês, e isso é um horror, né? E o Pestana já antecipa isso. Então vejam, o Machado, a literatura machadiana é muito hábil. A literatura machadiana, a narrativa machadiana é muito hábil na construção, digamos assim, desses dilemas, né? Desses dilemas, desses conflitos que se representam pela paixão das personagens, né? Ele usa da paixão. Sim. É exatamente essa minha pesquisa. Ele usa da paixão para descer. Exatamente. O Machado, de certa maneira, os seus narradores muito sofisticadamente, né, mobilizam as próprias paixões dos leitores, né, no momento de colocar em xeque, de colocar numa situação de profundo impasse as suas personagens, né? Tá claro isso, pessoal? Vejam, no caso da Cartomante, como eu estava dizendo, o conto todo joga, ironicamente, com a estrutura da tragédia clássica, né? Porque depois de passar do choque pelo desfecho, né? Depois de passar do choque pelo desfecho, o que nós, os leitores, voltamos a pensar? Bom, é natural que termine assim, não é? Afinal de contas, a gente suspeitou a narrativa toda de que a coisa podia terminar mal. Mas aí a gente cai na segunda armadilha do narrador. Claro que não é natural que termine assim. Então, lembrados do começo da aula de ontem, se nós vivemos, como diz o Schiller, nós vivemos na era da razão, se a razão superou todas as obscuridades e preconceitos que constituíam um modo de ver o mundo até então, né? Se a razão se colocou como principal instrumento da compreensão objetiva do mundo e das coisas, onde reside a razão de ainda sermos bárbaros? Por que, a despeito da razão ou apesar dela, nós ainda somos bárbaros, né? Então o final nos coloca nesse segundo impasse, que é: passado o choque, a gente pensa assim, ok, só podia mesmo terminar assim. Mas não,
Claro que não deveria, né? Claro que o final acena para a natureza das paixões e dos excessos, né? E do modo como, de novo, a híbris no sentido grego, né? Ou a intemperança, como diz o narrador do Gato Preto, leva a essa violência, né? Que não por acaso é praticada por um personagem que é um magistrado, né? Ou seja, um advogado, certo? O que aumenta a ironia da coisa, porque é justamente o sujeito que, de posse do conhecimento racional da lei, né, devia ser capaz de lidar com isso acima, digamos assim, das paixões irracionais que nos cegam, né? Mas é que a outra ponta do conto é que não é só a superstição, não é só uma certa inclinação ao irracionalismo, né, que nos obsede e nos cega para as coisas concretas e para os fatos do mundo. O amor também é uma fonte de equívocos e de enganos, né? Vejam lá um momento do conto, né? Um momento do conto em que o narrador diz o seguinte, né? Olha: um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Quer dizer, a rica bengala, né? A rica bengala se torna desimportante diante de um bilhete mal escrito ou escrito às pressas que ela lhe enviou. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes ou pelo menos deleitosas, né? E esse comentário do narrador é profundamente irônico, porque quer dizer o quê? Quer dizer que aqui começam os equívocos do amor, aqui começam os enganos, né? aos quais o amor pode nos conduzir, né? Há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas, né? É o narrador que pensa assim, ou é o Camilo? Porque o que a gente tem aqui, em termos de discurso narrativo, é o discurso indireto livre, né? A gente não sabe se quem está dizendo palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas, a gente não sabe se esse trecho, né, é a voz do próprio narrador, ou se é a representação do próprio pensamento do Camilo. Vocês sabem disso, né? Que toda narrativa é composta, toda a trama, todo o enredo é desenvolvido por meio de um discurso. É o discurso que organiza a narrativa, é o discurso que dispõe os acontecimentos, é o discurso que articula as relações temporais, né? É o discurso que diz assim, olha, essa história começa aqui, aí aqui nesse momento, é o discurso que diz assim, mas certo dia, e aí a gente vai lá para o passado e o narrador nos conta certos aspectos, né, anteriores à história, né? Ou seja, é o discurso da narrativa que organiza o tempo, por exemplo, em termos de analepses e prolepses, flashbacks e flash forwards, sabe? Quando a narrativa volta no tempo ou avança no tempo em relação ao momento que a história está sendo contada. É o discurso quem faz isso, do mesmo modo que é o discurso da narrativa, que determina a maneira como as personagens falam dentro da narrativa, né? Então, nesse sentido, nós temos 3 tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, que é quando o narrador basicamente dá voz ao personagem, e a forma mais claramente reconhecível do discurso direto é o 2 pontos e o travessão, que indica a presença do diálogo, né?
Agora, o discurso indireto é quando o narrador nos diz o que o personagem disse, né, ou pensou. Então, não é o próprio personagem dizendo o que está pensando por meio do diálogo, nem é o narrador dizendo assim, e ele pensou, né, que sei lá, né, a casa fica perto da rua da guarda velha, né, e etc. E tem o discurso indireto livre, que é quando o modo como o narrador constrói o período, né, torna incerto para a gente se é o narrador que está afirmando aquilo ou se ele simplesmente está nos transmitindo uma ideia que o próprio personagem pensou. É o caso aqui nesse momento do conto, né? A Rita mandou um bilhetinho, palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes ou pelo menos deleitosas. Isso é o narrador ou é o Camilo pensando, né? Diante do fato de já estar apaixonado pela Rita e de receber de presente dela um simples bilhete mal escrito, né? Com palavras vulgares, quer dizer, nada excepcional, né? Nada artístico, nada marcado pela beleza ou pela originalidade. Tá claro isso? Sim? Não? Né? A velha caleça de praça, a velha caleça é a velha carruagem, o velho carro, sabe? A velha charrete que as pessoas pegavam no século XVIII, XIX para ir de um lugar a outro da cidade e tal. A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo, né? Pessoal, essa metáfora por si só diz muito sobre os enganos do amor, né? A ideia de que a carruagem mais simples, mais pobre, mais banal, onde você passeou pela primeira vez com a sua amante ou seu amante, com a mulher amada, né? Vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam, né? E aqui ele não está falando do homem num sentido universal, ele está falando do homem, o homem apaixonado, né? O homem apaixonado é esse sujeito dado aos equívocos, inclinado aos enganos, né? É esse sujeito que acha que a carroça de rua, a carroça de praça, o táxi, né, vale o carro de Apolo, né? Lembrando que tem uma cena ótima no Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que envolve justamente uma caleça, um carro de praça. Ela e o amante pegam o carro, né? Ela e o amante pegam o carro e se trancam lá na parte de trás, fecham as cortinas das janelas e o carro fica passeando pela cidade de Paris, né? O narrador vai descrever nesse passeio e é claro que a gente sabe que os dois estão mandando ver lá dentro, né? Eles estão mandando ver lá dentro, mas tudo isso é sugerido pelo narrador pelo tempo que dura o passeio, enquanto essa carruagem circula pelas ruas de Paris e adjacências, né? E no final o que resta é uma luva descalçada, né? Como prova do que ocorrer ali, né? É uma cena genial, né? Não é por acaso que o Flaubert é considerado o fundador do romance moderno e tal, né? Justamente com Madame Bovary, né? Oi, João. Eu não sei se é uma percepção certa, mas por exemplo, a Machado, ou até as obras modernas anteriores, por exemplo, é uma questão que trata das paixões humanas assim, mas é de uma maneira, acho que mais ampliada, mas da relação do eu com o mundo, né? Aí eu percebo, por exemplo, a partir das obras modernas mais recentes, de Woolf, a Clarice, a Catherine Mansfield, a Sylvia Plath, já é um viés mais existencialista, assim, mais tudo... E mais pessoal. Eu para comigo. Exatamente. O mundo continua ali, mas o mundo agora é um dado do eu. Sim, teria alguma razão social, assim, para essa mudança
perspectiva, assim, ou é mais uma questão assim? Porque eu não sei se eu consegui Sim. fazer a pergunta. Se há alguma razão para esse processo de interiorização. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que considerar primeiro que a narrativa do início do século XX voltar-se para a interioridade das personagens, como na Virginia Woolf, na Katherine Mansfield, como no próprio William Faulkner, o escritor norte-americano, né, que dá preferência à forma do monólogo interior, né, a Virginia Woolf com os fluxos de consciência, um monólogo também, a Katherine Mansfield com os fluxos de consciência, James Joyce com os fluxos de consciência, um monólogo. Eu penso duas coisas sobre isso, pessoal. Primeiro, os personagens da narrativa a narrativa do século XX fazer com que as personagens se voltem para a sua própria interioridade, não significa que essas narrativas aboliram a relação com o mundo e com a sociedade. O mundo continua ali, só que agora ele aparece como um dado da consciência dessas personagens. Por quê? Porque o fluxo de consciência, o monólogo interior, nos faz ver como o mundo aparece dentro das emoções, dos afetos, dos sentimentos, da visão de mundo interior das personagens. Vocês compreendem isso? A gente não tem mais aquela figura clássica do narrador realista, sabe? Porque o que o narrador realista fazia em termos de construção narrativa, né? Esse narrador em terceira pessoa, sabem? Esse narradorzão que predominou na história da narrativa durante séculos. O narrador realista, e aqui eu não estou falando do realismo como escola literária da segunda metade do século XIX, estou falando do realismo como uma tendência narrativa, como uma forma de uma escolha narrativa que escolhe olhar para a realidade de um ponto de vista objetivo, né? Esse narrador realista foi, durante o século XVIII, no romance inglês, e ao longo de todo o século XIX, tendo, na segunda metade do século XIX, alcançado o seu apogeu, a sua máxima importância. Durante muito tempo, esse narrador em terceira pessoa, realista, ele criou um modelo de narrativa, né, ao qual nós nos acomodamos, né, porque, de certa maneira, é um modelo de narrar muito parecido com um modelo a partir do qual nós mesmos apreendemos o mundo, né? O que isso significa? Esse narrador diz assim: olha, esse aqui é o personagem, esse aqui é o mundo no qual ele se insere. E esse narrador passa a operar como um mediador. Esse narrador passa a operar como a voz mediadora entre as paixões interiores e o modo como o personagem sente e reage ao mundo e as coisas do mundo que chegam até o personagem. Então é o narrador que vai nos dizer assim: então o personagem pensou, então ele sentiu, então ele viu, né? Ou seja, essa voz, esse narrador realista, ele é o mediador entre o modo como o personagem se sente em relação ao mundo e como ele percebe o mundo e o próprio mundo concreto. É o narrador quem vai fazer essa mediação e nos dizer como se dá. É o narrador quem vai nos dizer assim: olha, o mundo chega até o personagem dessa maneira. Agora, a Katherine... Só um minuto, Bianca, por favor. Agora, narradores, escritores como Katherine Mansfield, como Virginia Woolf, como o João perguntou, como William Faulkner, como James Joyce, a primeira coisa que eles fazem nessa narrativa do início do século XX é: vamos acabar com esse modelo, né? Vamos sabotar esse modelo de narrador e vamos permitir que a imagem do mundo apareça, na consciência das personagens, tal qual eles veem o mundo, pensam o mundo, sentem o mundo. Então esse narrador realista desaparece
ele deixa de atuar como mediador e ele permite que a gente entre em contato com a própria visão de mundo, né? Com o modo como a visão de mundo das personagens está se formando. Então, por exemplo, pensem no fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência, se não uma maneira completamente livre do narrador associar as ideias dentro da cabeça da personagem. Então, ao mesmo tempo que a personagem está pensando assim, eu tenho que lavar a meia, ela está pensando assim, nossa, quando ele me deixou, minha vida acabou, o que eu posso fazer para acabar com ele e tal. Mas veja, eu tenho que levar a criança na escola, né? Ele está com, sei lá, difteria, né? Vejam, assim como ela pensa assim, o que eu fiz com a minha vida, qual é o sentido disso, tal. Leiam um livro da Virginia Woolf chamado O Quarto de Jacob. É uma obra-prima, tal, e vocês vão entender o que é isso, né? É uma pena que eu vou citar isso, né, aqui, porque os meus amigos vão me sacanear, mas o Raul Seixas tem uma música em que num dado momento ele diz assim, dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. É basicamente o que acontece na narrativa do início do século XX por meio dos monólogos interiores, João, dos fluxos de consciência. Então, assim, o mundo social continua presente, né, na Virginia Woolf, na Catherine Mansfield, no Faulkner. Ele é muito importante, inclusive, o sul dos Estados Unidos, a decadência rural daquele sul racista, misógino, violento, tal, né, burro, na figura daqueles caipiras brancos toscos, tal, né? Veja, está tudo ali. A diferença é que agora essa realidade é complexificada ainda mais porque aparece como um dado da própria consciência interior das personagens. Assim como, no fim das contas, o mundo é um dado da nossa consciência para nós. A diferença é que a nossa consciência nos engana dizendo assim, olha, isso aqui é um mundo mesmo. Então a gente não está pensando o tempo todo, não, isso aqui não é um mundo, isso aqui é só a maneira como eu interpreto o mundo. Por quê? Porque a nossa consciência, muito malandramente, como diz a Anitta, faz o quê? A nossa consciência faz a gente ter a sensação ou a ideia muito clara de que o mundo que nós estamos vendo ou que nos chega pelos sentidos é um mundo sem equívocos, é um mundo como um dado, é um mundo como uma coisa concreta. Não, a verdade é que a nossa cabeça, a nossa consciência processou as informações que nos chegam do mundo, né? Ela processou e interpretou essas informações. O que nós estamos vendo do mundo é uma interpretação dele, que a nossa consciência produziu, né? Então, o primeiro aspecto da sua pergunta, João, é esse, né? O mundo social continua nessa narrativa do século XX, mas talvez a resposta para o interesse, para esse profundo interesse pela subjetividade, que eu acho que é isso o centro da sua pergunta, né? O que faz com que num dado momento do início do século XX haja um interesse tão forte pela subjetividade, por esse ensimesmamento das personagens, sim, porque a Virginia Woolf na Inglaterra, o Faulkner nos Estados Unidos, o Joyce na Irlanda, alguns anos depois a Clarice Lispector aqui no Brasil, né? Eu acho que há uma série de razões. A primeira delas é que no início do século XX, esse modelo altamente racionalista de narrador, que estava ligado muito fortemente ao espírito da racionalidade burguesa, científica, moderna, começa a falhar. Ou seja, os artistas começam a pensar assim, as próprias pessoas começam a se dar conta que o modo como elas percebem o mundo é muito mais complexo do que a maneira como os narradores vinham descrevendo o mundo até o final do século XIX. Primeiro ponto, né? Vejam, pessoal, no início, pensem num cara como Fernando Pessoa. Um cara é ótimo, né? Dá a impressão que é meu brother, estava no bar com ele e tal.
Pensem num escritor, num poeta como Fernando Pessoa. O que esse cara fez? Esse cara basicamente pegou uma inclinação da sociedade moderna do século XX, né, que é o fato de que o mundo passou a se desenvolver numa velocidade tão grande, a realidade material passou a se transformar numa velocidade tão acentuada que a consciência deixa de acompanhar essas transformações. E qual é a tendência da consciência? Que ela comece a se fragmentar em múltiplas percepções de múltiplos acontecimentos e eventos. Fernando Pessoa é um gênio, porque ele pega uma tendência que a própria natureza, que o próprio desenvolvimento da sociedade industrial burguesa, no seu processo de aceleração da transformação do mundo produz, o Fernando Pessoa pega o principal resultado disso, que é a fragmentação, o estilhaçamento da maneira como nós percebemos o mundo e a realidade, a fratura no modo como nós percebemos o mundo e a realidade. Por quê? Porque nós olhamos para a realidade e pensamos assim, gente, isso aqui está mudando, mas eu não sei o que está mudando, porque eu não consigo racionalizar essas mudanças na mesma velocidade que a mudança muda. Ficou confuso isso? Ficou, mas foda-se, né? Depois vocês pensem nisso aí, sábado, domingo, se vocês não estiverem fazendo nada, né? Mas a primeira questão é essa, né? A genialidade do Fernando Pessoa está no fato de que, entre outras coisas, ele transformou uma das principais tendências das primeiras décadas do século XX, que é a fratura, a quebra da nossa percepção da realidade. A realidade já não nos chega e nós já não conseguimos explicá-la de uma forma completamente racional e sem enganos, porque ela muda. Assim que nós começamos a pensar na natureza das suas transformações, ela muda de novo, né? Então, o que o Fernando Pessoa faz? Ele concretiza essa fratura do eu na criação de 4 heterônimos diferentes, com uma obra diferente, com visões de mundo diferentes. Vejam, isso é uma espécie de apogeu da criação literária no início do século XX. Esse cara é um gênio. Ele pegou uma tendência do mundo e da sociedade burguesa altamente desenvolvida e industrializada, agora do século XX, e transformou isso numa forma de fazer arte. Ah lá, Yasmin, a arte respondendo à sociedade burguesa, né? e respondendo de uma maneira revolucionária, né? Ou seja, a arte pegando um dos resultados negativos do desenvolvimento burguês, que é justamente a perda da capacidade da consciência de acompanhar o ritmo das transformações e, consequentemente, de se adaptar com mais eficiência ao mundo que muda. Fernando Pessoa pega isso e transforma em arte, mas a Virginia Woolf também, João, né? O James Joyce também. O fluxo de consciência, o monólogo interior, é a maneira como eles escolhem responder a um modelo de narrador, o narrador do século XIX, que não parece mais suficiente para representar um mundo na ficção. Por quê? Porque é um narrador que tende a nos dizer assim: aqui está o mundo, aqui está o personagem, essa é a maneira como o personagem vê o mundo, essa é a maneira como o mundo afeta a personagem. Pô, os caras no início do século XX, os escritores estão olhando para isso e pensando assim: gente, não tem mais como escrever assim. A realidade mudou, o mundo mudou, a sociedade industrial burguesa está se transformando numa velocidade, a técnica e a tecnologia está transformando e mudando a natureza e a realidade numa velocidade tão grande que não faz mais o menor sentido essa ideia de que a gente olha para o mundo aqui, olha para o sujeito aqui, a gente diz o que o sujeito está pensando sobre o mundo, a gente diz como o mundo afeta o modo como o sujeito olha para o mundo, e legal. Não é legal, né? Houve um negócio aí que a gente chama de crise da representação, né? Há um momento aí em que os escritores percebem que, olha, essa maneira clássica de narrar
não dá conta mais nem das transformações pelas quais o mundo vem passando, nem da fratura interior que marca o modo como os homens e as mulheres, como os indivíduos passam a ver o mundo agora. Oi, Clara. Desculpa, Rebeca, só um instante, eu me esqueci que você tinha perguntado. Da Sylvia Plath. Eu acho que reflete muito, porque reflete a raiz do autor, mas tem muito essa questão da subjetividade e da sociedade burguesa industrializada, que se passa nos Estados Unidos, Ah, sim. E a personagem, ela tem a oportunidade de estar nesse lugar e participar de vários eventos da cabeça dela e tal, mas ela continua triste. E ela diz no momento que não importa onde ela esteja, o que ela faça, ela continua. Sim. Eu achei que cada A imagem a Redoma de Vidro é uma narrativa, um romance da Sylvia Plath, né? A poeta norte-americana. E essa ideia da Redoma de Vidro lembra muito o Erlenberger, é um jornalista e filósofo alemão. Ele escreveu um livro chamado Tempo de Mágicos, em que ele aborda 4 filósofos importantes das primeiras décadas do século XX, o Wittgenstein, o Heidegger, o Ernest Cassirer e o Walter Benjamin, né? E ele usa ele tem um momento em que ele aproveita uma carta do Wittgenstein e para dizer que o aspecto excêntrico do Wittgenstein, que fazia com que ele parecesse sempre desencaixado em qualquer lugar onde ele estivesse, fosse na guerra quando ele serviu, fosse na família de industriais multimilionárias da qual ele vinha, da qual ele era herdeiro direto de uma fortuna e abriu mão em nome dos irmãos, fosse em Cambridge, onde ele começa como aluno e termina como professor, né? O Erlenberg diz que houve sempre no Wittgenstein uma certa impressão de desencaixe, de que ele nunca se sentia confortável em nenhum desses lugares, e ele usa uma imagem do próprio Wittgenstein, que diz que é como se ele olhasse o mundo por uma parede de vidro, que é mais ou menos o que a Clara descreveu sobre a Redoma de Vidro da Sylvia Plath, né? Ele vê, as coisas estão todas lá, mas ele não pode alcançá-las, porque esse é um aspecto também importante do sujeito que emerge no século XX, né? Um sujeito profundamente marcado por essa espécie de angústia, né? A transformação, a rápida transformação do mundo produz também um acentuado sentimento de angústia, né? A angústia, a ideia de que o tempo se acelera, porque a ideia de que as transformações do mundo aceleram o tempo, né? Que o tempo se acelera, que a vida não acompanha e não se realiza, e a consciência não tem a capacidade de se ajustar imediatamente a essas transformações, né? A sensação de que a consciência está sempre defasada em relação às coisas do mundo, mesmo essas coisas parecendo ao alcance das pessoas, produz um sentimento cada vez mais acentuado de angústia, né? Que é uma marca importante da literatura do século XX. A personagem da Sylvia Plath na Redoma de Vidro é basicamente isso, né? A razão central da angústia dela é que ela tem tudo à mão, mas ainda assim há qualquer coisa que a mantém presa a uma insatisfação profunda, porque há qualquer coisa que para satisfazê-la parece depender só dela mesma, mas ela não sabe o que é.
né? Isso vai ser um sentimento cada vez mais comum na literatura do século XX. Yasmin, só um instantinho. Rebeca, diga lá. Eu gosto disso, gosto quando o conto vai para o espaço e a gente fica falando de outra coisa, tal, tipo, foda-se, né? Então, eu não sei também, Rebeca, só vi isso no Chekhov até hoje. Só vi isso no Chekhov até hoje, não vi isso em mais nenhum lugar, né? Essa coisa, não conheço assim mais nenhum, não posso indicar mais nenhuma obra que eu tenha lido em que esse fenômeno se dê, né? Ou seja, a gente sabe que tem um personagem ali, mas não sabe com certeza quem é, qual é o problema, nada disso. Agora, o Chekhov era muito bom nessas coisas, tal, né? Mas até hoje só vi isso no Chekhov. Está lá no James Wood isso, não é? Está lá no capítulo do James Wood que chama Narrando, é isso? Está lá nas referências, se vocês quiserem, peguem lá. É num livrinho muito bom que eu recomendo que vocês leiam fortemente, porque vai ajudá-los ao longo da vida a interpretar as narrativas, principalmente quando precisarem ensinar, que é o livro Como Funciona a Ficção, né? Acho que está o livro inteiro lá, né, Rebeca? E tem o capítulo narrando aí, mas infelizmente eu vou pensar nisso e ver se eu acho alguma referência para te indicar, Rebeca, mas tirando o exemplo do Chekhov que ele dá, eu também não consegui, desde que eu li esse livro, não consegui pensar em outro exemplo para esse procedimento que ele descreve, tá? Oi, Yasmin. Sim, não se sentir parte da realidade, né? Uma sensação permanente de desreferencialização. É como se os elementos concretos da realidade e do mundo, né, não existissem como tal, ou seja, aquela forma mais ou menos segura a partir da qual a gente interpreta o mundo e tenta se ajustar a ele, né, desaparece no caso dessas personagens, né? Agora, lembrando também que no caso da Sylvia Plath tem a coisa de que a própria doença dela, de certa maneira, ajuda a operar, porque vejam, esse sentimento extremo de desidentificação é também um sintoma, né? É também um sintoma em casos de depressão extrema, a despersonalização, né? Que é o fato de que você olha para o mundo à sua volta e não sabe quem é, nem o que é esse mundo, nem como chegou ali, né? Eu nunca tive isso, mas tenho amigos que têm. A descrição é assustadora, porque é meio como a sensação de acabar de chegar ao mundo, só que com uma consciência. Ou seja, você não sabe de absolutamente nada, mas você sabe que não sabe esse absolutamente nada e que você devia saber onde está, devia saber o que está fazendo, tal. Deve ser uma coisa perturbadora. Mas no caso da Sylvia Plath, claro que a gente tem o fato de que a própria condição clínica dela, de certa maneira, atravessa para a personagem da Redoma de Vidro, né? Mas a gente também tem que considerar, pessoal, que essa angústia
diante da incerteza do mundo e das coisas, é um sentimento que se aprofunda com o homem do século XX, porque a própria maneira como nós percebemos o mundo, né, a partir do momento que ele começa a mudar tão rapidamente, a própria maneira como nós percebemos o mundo se precariza profundamente, né? A própria maneira como o mundo nos chega, como nós o interpretamos e o transformamos num dado da nossa consciência, passa a sofrer nesse processo, né? Por quê? Porque o mundo, a realidade vai se tornando, pela sua própria mobilidade, pela sua alta mobilidade, pela sua alta transformação, pela sua alta mutabilidade, a própria realidade vai se construindo exclusivamente como um conjunto de incertezas. Vejam, a gente não sabe onde vai estar, a gente não consegue mais planejar o futuro, como diz o Richard Sennett, o sociólogo americano, lá no livro dele, A Corrosão do Caráter. A gente não consegue mais planejar o futuro, a gente não consegue mais deduzir das coisas um sentido único e preciso. Vejam, pensem como a vida dos gregos na Ilíada parece fácil para a gente. Por quê? Porque os caras olham para a porra da vida deles e falam assim: minha vida é isso mesmo. O que é a minha vida? Essa espada aqui, esse escudo aqui, essa lança aqui que eu vou enfiar na garganta do Heitor. Essa é a minha vida, esse é o sentido da minha vida. Vocês entendem por que o mundo é simples para um bolsonarista? Entenderam por que o mundo é simples para um bolsonarista? Por quê? Porque ele olha para uma vitrine de armas e pensa assim: ó, minha vida podia ser isso aqui é o sentido da minha vida. Se eu tivesse uma pistola dessa em cada mão e saísse atirando para cima, minha vida estava completa. Qual é a única coisa que falta na minha vida? Esse fuzil, para ficar atirando para cima. Vocês entendem que a nossa vida é complicada. Agora, a vida dessas pessoas é básica, né? A vida dessas pessoas é básica. Não fosse elas terem uma consciência, seria um plateuminto, sabe? Um protozoário, um ser unicelular muito simples. Mas é que elas têm uma consciência, mas a consciência é básica, né? Qual é o sentido da vida dessas pessoas? É igual os gregos na Ilíada, né? É rezar para o mito e querer atirar em outras pessoas. Vocês querem uma vida mais básica e mais simples do que essa, né? Não, vejam, a questão é que parece piada, e é mesmo o que eu estou fazendo, mas olhem para a Ilíada. Olhem para a Ilíada e pensem na maneira como aqueles personagens lidam com o mundo. Aí olhem para o Gato Preto e pensem na maneira como esses personagens lidam com o mundo. Aí leiam o Kafka, leiam A Colônia Penal e vejam a maneira como aquele comandante se comporta diante do mundo. Vejam a maneira como o condenado, o soldado, se comporta diante do mundo. O cara está basicamente preso a uma coleira e o narrador do Kafka mostra que ele tem a espécie da consciência de um cão. Está ali diante dele a máquina que vai executá-lo. Ele foi condenado, sentenciado àquilo. Vocês já leram A Colônia Penal? Foi sentenciado àquilo e ele está ali diante daquela máquina. Uma máquina que vai matá-lo enquanto desenha, borda no corpo dele hieróglifos que indicam qual é a pena, qual é o crime que ele cometeu, né? Ou seja, esse cara vai ser morto basicamente por um aparelho sofisticadíssimo que exerce a justiça como tortura. E ele está fazendo o quê? Andando de um lado para o outro. Só falta ele pôr a língua para fora, sabe, igual os cachorros fazem? Andando de um lado para o outro no sol, como se aquilo não fosse com ele, como numa espécie de apogeu da absoluta e completa alienação. Vejam, não é como se ele não percebesse a realidade, é como se ele e a realidade sequer existissem. Você me lembrou o Enigma de Caspar Hauser.
O personagem, a figura lá do século XIX, né? O filme do Werner Herzog, né? O filme se chama Kaspar Hauser. O Isidoro Blickenstein, um linguista, tem um livro muito bonito chamado O Enigma de Kaspar Hauser, né? O Mistério de Kaspar Hauser. É um livro de um linguista, vale muito a pena. O Kaspar Hauser, não sei se vocês sabem, é uma figura que no século XIX foi criado até os 18 anos no porão de uma casa, sem contato com outras pessoas, e consequentemente teve uma aquisição da linguagem muito prejudicada. Logo, quando o cara que cuidava dele está para morrer, deixa ele na porta de uma pessoa lá, me esqueci quem é, pedindo para que ele cuide dele. Agora, qual é o problema? O cara tem medo de tudo. O cara vê uma galinha e tem medo da galinha por motivos óbvios. Ele não sabe o que é uma galinha, porque ele não sabe o que é nada do que está no mundo. Porque não é só que ele nunca viu essas coisas, ele não tem a linguagem que descreve essas coisas. Vocês percebem como a linguagem, vocês percebem como no fim das contas tudo que a gente percebe sobre o mundo é reduzido à linguagem. E sem ela, e sem a capacidade de dominá-la minimamente, todo o modo como nós interpretamos e compreendemos o mundo pode estar fundado num equívoco profundo, não é? Essa é a questão do Kaspar Hauser. Não é que ele se assusta com uma galinha porque ele nunca viu uma galinha, é porque ele não tem uma linguagem que lhe diga que, ainda que ele não tenha visto uma galinha, existe um bípede, né? Existe um bípede coberto de plumas que cisca o chão, né? Que se chama galinha, né? Então lembra mesmo um pouco o enigma do Kaspar Hauser, né? Agora, é claro isso para vocês? Eu não sei, João, se isso responde a sua pergunta, mas a questão é, a narrativa no início do século XX começa a se tornar cada vez mais complexa, principalmente por meio do fluxo de consciência, do monólogo interior e do modo como os personagens vão se voltando para o que a Clara chamou de subjetividade, inclusive a subjetividade profunda, que está abaixo, digamos assim, da consciência, do próprio pensamento, né? Aquele lugar onde se misturam ideias, sentimentos, paixões, e que a gente ainda não racionalizou, não organizou, não colocou em ordem por meio da linguagem, né? A narrativa do século XX explora esse domínio profundo da interioridade humana, porque porque em larga medida o mundo exterior, as transformações que a sociedade burguesa impôs ao mundo exterior produziram uma fratura, uma quebra definitiva entre o modo como o mundo se transforma e a gente consegue racionalizar essa transformação. Tá claro isso, pessoal? Sim? Tudo bem? Então, com essas bonitas e filosóficas palavras, a gente termina essa aula, né? Obrigado pela participação de todos, né? E obrigado mais uma vez por tornarem a aula interessante, né? Na semana que vem é o Kafka, tá? Na semana que vem é o Kafka. Eu só devo começar a aula destacando alguns momentos que são importantes tanto no Gato Preto quanto na Cartomante. Vou explicar rapidamente esses momentos e nós passamos ao Kafka. O Kafka, que é justamente um dos grandes representantes dessa profunda alienação, né? Essa profunda disjunção, essa profunda quebra entre mundo e consciência do mundo que a gente vai ver na literatura moderna, tá, pessoal? Muito obrigado aí pelas questões e pelos comentários. Yasmin, obrigado por lembrar do Pestana, tá? Um comentário muito a propósito. O Homem Célebre diz muito sobre a literatura do Machado. E a gente se vê então na semana que vem, pessoal. Bom final de semana, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Que o quê? Ah.
Eu fui realmente derretendo na cadeira. Valeu, tchau. Tchau, tchau, gente.